Graça e paz, amados, boa noite. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe tua casa, tua família, que você esteja bem. É a minha oração, Senhor. Hoje é segunda-feira, dia de nós estudarmos a palavra do Senhor. Estamos conversando a respeito de um tema chamado Examine, pois, o homem a si mesmo. Hoje é o estudo de número 4. Terminamos o estudo anterior com um texto lá de Tiago 4. E eu queria ler aos irmãos a parte A desse Tiago 4, verso 7, que diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando nós iniciamos esse mergulho em nossas culpas, em nossas responsabilidades, nós falamos no estudo passado que para que nós tenhamos sucesso nesse mergulho, nós precisamos estar cientes da vontade de Deus em nossas vidas. Reconhecer culpa e responsabilidade, assumirmos a nossa responsabilidade, pressupõe em que eu já faça por si só essa autoanálise, pressupõe em que eu já queira mudar os meus comportamentos, pressupõe que eu já queira retirar, reconhecer aquilo que está errado dentro de mim. E para isso eu preciso partir do pressuposto de que eu tenho que estar sujeito à vontade de Deus. Não é? Então, assim, eu tenho que estar ciente. No vídeo passado nós conversamos a respeito dessa questão de culpa, responsabilidade e consequência, inclusive. Né? Então, assim, na medida em que eu fiz este mergulho dentro de mim, verificando as minhas culpas e responsabilidades e não terceirizando ela para ninguém, como foi o vídeo que nós começamos, o anterior, assumindo que a responsabilidade pelos meus erros, pelas minhas más decisões é minha e não dos outros. Né? Citei o texto do caso de Gênesis, lá de Adão e Eva. Então, assim, na medida em que eu reconheço que as tomadas de decisões erradas é responsabilidade minha e eu não terceirizo isso, eu acredito e eu começo a pensar que eu preciso mudar alguma coisa. Olha, eu preciso querer mudar algo. Porque se eu não reconhecer que eu tenho culpa e responsabilidade, eu não acho que eu preciso mudar. Eu acho que está bom assim. E aí eu queria adentrar exatamente nesse mergulho com você. Chegamos à conclusão que eu não vou terceirizar minha culpa e nem minha responsabilidade. O que é responsabilidade minha, o que é culpa minha, eu vou assumir diante de Deus e eu vou mudar as minhas atitudes e mudar a minha maneira de ver as coisas e vou tomar outras atitudes. Como que eu faço isso? Nós terminamos o capítulo, o bate-papo passado, falando que nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus. Para nós estarmos sujeitos à vontade de Deus, nós precisamos necessariamente querer estar sujeito à vontade de Deus. Nós vivemos dias, tempos muito difíceis, muito difíceis. E nós estamos querendo o tempo todo, ou precisando o tempo todo da ação de Deus em nossas vidas, mas a gente precisa tomar um certo cuidado. Sabe por quê, amados, que a gente precisa tomar um certo cuidado? Porque nós caímos na tentação de colocar Deus, de colocar o Senhor como um servo meu. O que significa isso? Significa que eu peço e eu o tempo todo quero que o Senhor faça obras em mim, milagres em mim. Que o Senhor venha e abençoe a minha vida. Que o Senhor venha... E aí a gente cai na tentação de achar que tudo que a Bíblia diz é da ação de Deus e não que Deus não haja. Que fique claro isso, irmãos. Deus age, está aí o povo de Israel, a prova disso, está aí a minha vida, que é uma prova disso, a sua vida, que é uma prova disso. Se você fechar os olhos e for lembrar, você vai ver quantas vezes o Senhor agiu na tua vida, quantas vezes Ele acalentou o teu coração, Ele acalmou o teu coração. Foram muitas e muitas vezes. Mas nós precisamos ter a ciência de que a ação de Deus na nossa vida não é porque Ele é o meu servo, mas é porque eu sou o servo dEle. O próprio livro de Tiago, no verso seguinte,
ele diz assim, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, o verso seguinte, esse é o sujeitai-vos, o verso seguinte diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Ou seja, chegai até Deus. É nós que precisamos entender que nós somos os servos dele, e não o contrário. E não nos colocarmos como Deus deles. E aí a gente vai lembrar lá num texto que está lá em Isaías 42, amados. Quando Deus falando a respeito dele, ele fala assim, eu sou o Deus, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro nenhum eu vou dar. Tá certo? Nem mesmo a mim, nem mesmo a você. Ou seja, nós não podemos substituir o Deus, nos colocando como Deus. E aí, quando nós fazemos isso, nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar e não nos sujeitamos à vontade de Deus. Deus vai agir na minha vida e na sua, vai agir, e Ele age constantemente. O tempo todo Ele age. Mas nós precisamos chegar até Ele para Ele chegar até nós, e não ao contrário. E não ficar esperando que Ele chegue até nós. E aí eu espero um milagre acontecer na minha vida para daí eu chegar até Ele. Ora, amado, ainda que eu não tenha, e a Bíblia é clara em dizer que eu não tenho o poder de me salvar, e a salvação vem da ação de Deus e de Cristo na cruz do Calvário, eu preciso ir em direção ao Senhor. Eu preciso caminhar na direção do Senhor. Tem uma pregação do pastor Joselito, em qual eu compartilhei com alguns irmãos até, em que eu achei fantástica e espetacular. Eu indico aos irmãos que ouçam esse bate-papo dele. E ele trabalhou em cima do Salmos 37, o verso 4, que muito de nós já ouviu, muito de nós já leu ele, mas a gente tem na nossa memória, no nosso cérebro, a parte B desses Salmos. A parte B, em que ele fala que ele concederá os desejos do seu coração. E aí eu fico com isso na minha cabeça e eu acho que o fato de eu estar ali, o fato de eu não ser uma pessoa má, o fato de eu ir na igreja é suficiente para que o Senhor conceda todos os desejos do meu coração, inclusive todos os milagres possíveis. E aí eu coloco Deus no lugar aqui embaixo e coloco eu acima de Deus. E assim a gente vai fazendo, achando que Deus está simplesmente para fazer a nossa vontade e conceder os desejos do nosso coração. Mas o próprio Salmos 37, verso 4, na parte primeira dele, ele diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá. Este foi um texto fantástico do pastor Joselito, em que a minha alegria consiste em estar servindo a este Deus, em estar sujeito a este Deus. A minha alegria, ou tudo aquilo que me satisfaz, tudo aquilo que me faz bem, é estar sujeito à vontade de Deus. E aí, o deleitar-se, ou Deus realizar os desejos do meu coração, é de um coração transformado e renovado pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque a ação de Deus, ou o realizar de Deus na minha vida, ele vai ter todo o sentido, porque tudo que eu quero é aquilo que agrada a Deus. Amados, é isso que nós precisamos fazer. Assumimos a nossa culpa, a nossa responsabilidade, reconhecemos que nós precisamos mudar, nos sujeitamos a Deus, nós vamos em direção a Deus, nós procuramos a Deus, nós nos deleitamos na vontade de Deus, nós nos deleitamos em Deus, ou o nosso coração está tão feliz a ponto de que tudo que me alegra é a vontade de Deus, e aí sim Deus vai fazer a vontade que está nos nossos corações. Porque nos nossos corações vai estar a vontade de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Permita que o Espírito Santo de Deus, que o Teu Santo Espírito toque o meu coração a ponto de eu sentir o desejo e sentir a alegria de estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. E eu tenho certeza, ó Pai, que a Tua ação, ó Pai, e o que o Senhor vai fazer e o deleitar na Tua vontade, ó Pai, vai ser tão bom ao meu coração, porque a Tua vontade vai ser a minha alegria. E é isso que eu desejo a todos nós, Senhor. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.